Direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. O objetivo da direção defensiva é prevenir acidentes e, para que isso aconteça, faz-se necessário a mudança do modo de dirigir, empregando a direção perfeita, que é dirigir de um ponto ao outro sem cometer falhas, ou seja, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atrasos nos horários e sem faltar com a cortesia. Normalmente, nos casos de acidentes, as pessoas procuram identificar ou perguntam quem é o culpado pelo acidente, quando a pergunta certa seria: quem poderia ter evitado o acidente? Os acidentes podem ser conceituados em acidente evitável, que é aquele em que você deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitá-lo, e não evitável, que é aquele que, se esgotando todas as medidas para impedi-lo, ele aconteceu. A direção defensiva pode ser preventiva, que é segura e econômica, na qual o condutor antecipa os riscos. Corretiva, que é de alto risco e cara, sendo aquela em que o condutor precisa corrigir situações não antecipadas. Elementos da direção defensiva: conhecimento das leis de trânsito, dos perigos a que todo condutor está exposto e das maneiras de se defender deles. Atenção! O condutor deve estar sempre alerta na condução do veículo, devendo se concentrar no ato de dirigir, consciente dos riscos a que está exposto. Devemos ter atenção difusa, que significa estar atento a tudo o que acontece ao redor do veículo. Previsão. O condutor deve dirigir prevendo quanto aos atos dos outros condutores, dos pedestres e de situações que possam ocorrer na via, preparando-se para agir com toda a habilidade possível. Decisão. O condutor, ao se deparar com uma situação inesperada, deve agir corretamente, escolhendo a melhor alternativa, evitando assim os acidentes. Habilidade. O condutor precisa ter, além da técnica, habilidade para realizar as manobras. Causas dos acidentes. Elas podem estar relacionadas com as falhas humanas e as falhas mecânicas dos veículos, o clima, as vias e o trânsito. Também são responsáveis para que isso aconteça. Entre as causas de acidentes, destacam-se atos inseguros, relacionados diretamente com o condutor que desrespeita as normas de segurança e dirige em velocidade incompatível com o local, entre outras. Negligência, definida como descaso, displicência ou desleixo. Imprudência, quando o condutor expõe a si próprio e as demais pessoas a riscos desnecessários. Imperícia é a falta de habilidade causada pela má formação do condutor. Condição insegura. Ela não se refere às condições físicas ou ações do condutor, mas sim às condições perigosas do ambiente que podem causar um acidente, como chuva, neblina, pista escorregadia, lombadas, buracos na pista, sinalização precária e outros. Os efeitos dos acidentes podem ser danos materiais, recuperáveis ou não, danos pessoais com incapacidade temporária, danos pessoais com incapacidade permanente, parcial ou total, e danos pessoais resultando em morte, entre outras. Os acidentes, na maioria das vezes, são resultado de atos de imperfeição humana. Podem ser reduzidos e evitados através de treinamento e educação para o trânsito. Cinto de segurança. O cinto de segurança existe para limitar a movimentação dos ocupantes de um veículo, em casos de acidentes ou numa freada brusca. Nesses casos, ele impede que as pessoas se choquem com as partes internas do veículo ou entre si, ou sejam lançados para fora dele. Então, os cintos de segurança devem estar em boas condições de conservação e todos os ocupantes devem usá-los, inclusive os passageiros dos bancos traseiros, gestantes e crianças. Tipos de cintos de segurança: subabdominal, diagonal, de 3 pontos. Sempre faça uma inspeção dos cintos verificando se os cintos não têm cortes para não se romperem numa emergência, se não existem dobras que impeçam a perfeita elasticidade.
O travamento, para ver se está funcionando perfeitamente. Se os cintos dos bancos traseiros estão disponíveis para a utilização de todos os ocupantes. Não use presilhas, elas anulam os efeitos do cinto de segurança. Saiba que, segundo as leis da física, colidir com um poste ou com um objeto fixo semelhante a 80 km por hora é o mesmo que cair de um prédio de 9 andares. O cinto de segurança aumenta em até 6 vezes as chances de sobrevivência em caso de acidente. Cuidados com o veículo. Seu veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo que possam levar a acidentes como freio, suspensão, sistema de direção, iluminação e pneus. Outros equipamentos são destinados a diminuir os impactos causados em casos de acidentes, como os cintos de segurança, o airbag e a carroceria. Manter esses equipamentos em boas condições é importante para que eles cumpram suas funções. 1. Equipamentos obrigatórios: cinto de segurança, extintor de incêndio, triângulo de segurança, encosto de cabeça, espelhos retrovisores, para-brisas e vidros, faróis, faroletes, setas, luz de freio, luz de ré, pisca-alerta, buzina, capacete, motocicletas, sirene, viaturas especiais, para-choques, velocímetros, etc. 2. Equipamentos de informação visual, retrovisores, faróis, vidros e para-brisas. 3. Comunicação luminosa, pisca-alerta, faroletes, luz de freio e luz de ré. 4. Comunicação sonora, buzina, sirene, etc. Encosto de cabeça, serve para proteger o efeito chicote, o pescoço e a coluna, no caso de uma colisão ou uma freada brusca. Caso a pessoa frature o pescoço, poderão ocorrer sérias lesões na coluna ou até levar à morte. Ergonomia e segurança. O crescente aprimoramento dos veículos através do emprego da ergonomia, que é o estudo da relação entre o homem e a máquina, e tem como objetivo o conforto, a segurança e o bem-estar do condutor. As barras de proteção lateral, a direção hidráulica, os bancos com regulagem de altura, o cinto de segurança de 3 pontos, que oferece mais proteção, são alguns dos equipamentos relacionados com a ergonomia. Funcionamento do veículo. Você mesmo pode observar o funcionamento de seu veículo, seja pelas indicações do painel ou por uma inspeção visual simples. No combustível. Veja se o indicado no marcador de combustível no painel é suficiente para chegar ao destino. No nível de óleo de freio, do motor, da direção hidráulica e do câmbio, observe os níveis, segundo o manual do proprietário. Na água do radiador, veja o nível do reservatório de água. Na água do sistema limpador de para-brisas, verifique o reservatório de água. Nas palhetas do limpador de para-brisas, troque se estiverem ressecadas. No desembaçador dianteiro e traseiro, se existirem, verifique se funcionam corretamente. No funcionamento dos faróis, verifique visualmente se todos estão acendendo, luzes baixa e alta. A regulagem dos faróis, faça através de profissionais habilitados. As lanternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de direção, luz de freio e luz de ré, inspeção visual. Pneus. Os pneus têm 3 funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Confira sempre a calibragem. Siga as recomendações do fabricante do veículo, observando a situação de carga, vazio e carga máxima. Pneus murchos têm a sua vida útil diminuída, prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo de combustível e dificultam a aderência em piso com água. Desgaste. O pneu deverá ter sulcos de no mínimo 1,6 milímetros de profundidade. A função deles é permitir o escoamento de água, garantindo perfeita aderência ao piso em caso de piso molhado. Deformações na carcaça. Veja se os pneus não têm bolhas ou cortes. Elas podem causar um estouro ou uma rápida perda de pressão. Dimensões irregulares. Não use pneus de modelo ou dimensões diferentes das recomendadas pelo fabricante. Isso
reduz a estabilidade e desgasta outros componentes da suspensão. Você pode identificar outros problemas de pneus com facilidade. Por exemplo, vibrações no volante indicam possíveis problemas com o balanceamento das rodas. O veículo puxando para um dos lados indica possíveis problemas com a calibragem dos pneus ou com o alinhamento da direção. Tudo isso pode reduzir a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo. Freios. O sistema de freios desgasta-se com o uso do seu veículo, ficando com sua eficiência reduzida. E o pior é que os freios gastos exigem maiores distâncias para frear com segurança, podendo causar acidentes. Os principais componentes do sistema de freio são fluido de freio, discos, pastilhas ou lonas, dependendo do tipo de veículo. As principais razões da perda da eficiência e como inspecionar. Nível baixo do fluido de freio. É só observar o nível do reservatório. Vazamento de fluido. Observe a existência de manchas no piso sob o veículo. Disco, pastilhas e lonas gastos. Verifique com um profissional habilitado. Quando você atravessa locais alagados ou com poças de água, utilizando o veículo com freios à lona, pode ocorrer a perda de eficiência momentânea dos freios. Então, reduza a velocidade e pise no pedal de freio algumas vezes para voltar à normalidade. Lembre-se de que o freio a disco não altera seu funcionamento sob os efeitos da água. Nos veículos dotados do sistema ABS, verifique no painel a luz indicadora de problemas no funcionamento. Postura do condutor. A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Siga as orientações. Dirija com os braços e as pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Apoie bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo de um ângulo de 90 graus. Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura dos ocupantes, de preferência na altura dos olhos. Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos ou 10 e 10. Assim, você enxerga melhor o painel, acessa melhor os comandos do veículo e nos veículos com airbag não impede o seu funcionamento. Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho e evite apoiar os pés nos pedais quando não estiver usando os mesmos. Utilize calçados que fiquem firmes em seus pés, para poder, com segurança, acionar os pedais rapidamente. Coloque o cinto de segurança bem firme em seu corpo. A faixa inferior deve passar pela região do abdômen e a faixa transversal passar sobre o peito e não sobre o pescoço. Uso correto dos retrovisores. Nos veículos com retrovisor interno, sente-se na posição correta e ajuste-o numa posição em que você tenha uma visão ampla do vidro traseiro. Não coloque bagagens ou objetos que impeçam sua visão através desse retrovisor. Os retrovisores externos, esquerdo e direito, devem ser ajustados de maneira que você, sentado na posição de direção, enxergue o limite traseiro de seu veículo, reduzindo os pontos cegos ou sem alcance visual. Automatismos. Automatismos são gestos ou ações realizados mecanicamente e, de maneira natural, quase sem perceber. Podem ser corretos ou incorretos. Automatismos corretos. A redução da velocidade nos cruzamentos e, ao perceber os sinais de comunicação dos outros condutores, a troca de marchas no tempo certo. O uso dos freios assim que perceber a luz vermelha do semáforo acesa, etc. Automatismos incorretos, manias, vícios na direção. Deixar de sinalizar ao fazer uma parada ou mudar de direção, andar com o pé apoiado no pedal da embreagem, posicionar o corpo incorretamente, segurar o volante de maneira incorreta, etc. Esses automatismos acontecem após repetirmos muitas vezes os mesmos movimentos ou procedimentos. Condições adversas do condutor. Concentração e reflexos diminuem muito com o uso de álcool e drogas. Acontece o mesmo se você não dormir ou dormir mal. Se você não puder se concentrar totalmente na direção, seu tempo normal de reação vai aumentar, transformando os riscos do trânsito em perigos no trânsito. Alguns fatores que diminuem sua concentração e retardam seus reflexos. 1.
Consumir bebida alcoólica, usar drogas ou usar medicamentos que modificam o comportamento. 2. Ter participado recentemente de discussões fortes com familiares, no trabalho ou por outros motivos. 3. Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir mal. 4. Ingerir alimentos muito pesados que acarretam sonolência. 5. Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja viva voz. 6. Assistir televisão a bordo ao dirigir. 7. Ouvir aparelhos de som em volume que não permita ouvir os sons do seu veículo e dos outros. 8. Transportar no interior do veículo animais soltos e desacompanhados. 9. Transportar no interior do veículo objetos que possam se deslocar durante o percurso. Ingerir bebida alcoólica ou usar drogas, além de reduzir a concentração, afeta a coordenação motora, muda o comportamento e diminui o desempenho, limitando a percepção de situações de perigo, reduzindo a capacidade de ação e reação. Enquanto dirigimos, não conseguimos manter uma atenção concentrada durante o tempo todo, porque constantemente somos levados a pensar em outras coisas. Reação, frenagem e parada. Mesmo estando preparado para enfrentar as condições adversas, o condutor sabe que não basta ver o perigo e em seguida o veículo irá parar. Primeiro, ele vê o perigo, toma uma decisão e depois reage. Distância de reação. É a distância que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Distância de frenagem. É a distância que o veículo percorre depois de acionado o freio até a imobilização total do veículo. Distância de parada. É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. É a distância que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a parada total. As leis da física. Um veículo em movimento está sujeito à atuação das leis da física que determinam seu comportamento. São leis da física. 1. Aderência. É a capacidade de atrito do pneu do veículo com o solo. Ela diminui com o aumento da velocidade, variando de acordo com o tipo do pavimento da via, asfalto, concreto, terra, etc. E com as condições climáticas, chuva, etc. E com o tipo, a calibragem e o estado dos pneus. 2. Inércia. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas a ele. Força centrípeta é aquela que tende a trazer o veículo para o centro da curva. Acontece quando desaceleramos na curva, pisando no freio. Força centrífuga é aquela que tende a jogar o veículo para fora da curva. Sua ação depende da massa do veículo, seu peso, da velocidade e do raio da curva, muito fechada ou aberta. Acontece quando entramos na curva acelerando. Transferência de massa é a troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Em aceleração, um veículo terá seu eixo traseiro mais carregado, com massa ou peso, do que o eixo dianteiro. Em desaceleração, freando, um veículo terá seu eixo dianteiro mais carregado com massa ou peso que o eixo traseiro. Subesterçante. Subesterçante significa o desgarramento das rodas da frente e a tendência do veículo a sair para fora da curva, inércia. Para se prevenir contra esse tipo de situação, mantenha a velocidade sob controle e use a trajetória de forma correta. Sobreesterçante. Sobreesterçante significa o desgarramento das rodas traseiras, derrapagem. Acontece quando o veículo tende a cair para o interior da curva, força centrípeta. Esse comportamento ocorre nos momentos de desaceleração, motivado por uma frenagem. O seu controle depende do tipo de tração do veículo. Nesse caso, pode acontecer o processo de derrapagem e o risco de capotamento. Frenagem é a utilização do sistema de freios para reduzir a velocidade do veículo ou imobilizá-lo. Quando a força aplicada no sistema de freios é ligeiramente inferior à força de atrito do pneu com o solo, a frenagem é correta e a redução da velocidade é gradativa, sem modificar a trajetória do veículo. Frenagens bruscas podem provocar o travamento das rodas.
travamento das rodas. É o bloqueio das rodas, provocando arrastamento, marcas de frenagem dos pneus. Isto acontece quando a força aplicada no sistema de freio é superior à força do atrito do pneu com o solo. Nesse caso, acontecerá travamento das rodas. As rodas param de girar, mas o veículo continua em movimento, causando a derrapagem. O que fazer em uma frenagem de emergência com freio convencional? A. Dê mais equilíbrio ao corpo, firmando o pé esquerdo no assoalho do veículo. B. Se as rodas travarem, tire um pouco o pé do pedal de freio e, em seguida, freie novamente, procurando manter o veículo em linha reta. O que não fazer? Virar o volante bruscamente, pisar no freio e embreagem ao mesmo tempo e ficar bombeando o pedal de freio. O que fazer em uma frenagem de emergência com freio ABS? O freio ABS é um sistema de antitravamento das rodas, que controla a força aplicada nos pedais de freio, evitando o travamento. Então, acione os freios e mantenha o veículo em linha reta. O que não fazer? Retirar o pé do pedal de freio e frear novamente. Condições adversas das vias de trânsito. Via pública é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Podem ser urbanas ou rurais. Cada uma delas tem suas características, as quais devem ser observadas para diminuir o risco de acidentes. Fixação da velocidade. Você é obrigado a dirigir numa velocidade compatível com as condições da via, respeitando os limites de velocidade. Eles estão nas placas de sinalização, porém, existem certas circunstâncias momentâneas nas condições da via: tráfego, condições do tempo, obstáculos, aglomeração de pessoas, que exigem que você reduza a velocidade e redobre sua atenção, dirigindo com segurança. Quanto maior é a velocidade, maior é o risco e mais graves são os acidentes e a possibilidade de morte no trânsito. Curvas. Ao fazermos uma curva, sentimos os efeitos das leis da física e, quanto maior a velocidade, mais sentimos esses efeitos. A velocidade máxima permitida numa curva leva em consideração os aspectos geométricos de construção da via. Ao iniciar uma curva, 1. Diminua com antecedência a velocidade usando o freio e, se necessário, reduza a marcha antes de entrar na curva e de iniciar o movimento do volante. 2. Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos no volante, acelerando gradativamente e respeitando a velocidade máxima permitida. À medida que ela for terminando, retorne com movimentos suaves o volante à posição inicial. 3. Procure fazer a curva movimentando o menos que puder o volante. Evite movimentos bruscos e oscilações na direção. Declive. Você percebe que à frente existe um declive acentuado. Antes que a descida comece, teste os freios e mantenha durante a descida o câmbio engrenado em uma marcha reduzida. Nunca desça com o veículo desengrenado, pois, em caso de necessidade, você não vai ter a força do motor para ajudar a parar ou reduzir a velocidade e os freios podem não ser suficientes. Não desligue o motor nas descidas, isso prejudica o funcionamento dos freios e o veículo pode atingir velocidades descontroladas. Além disso, se você desligar o motor, a direção poderá travar. Ultrapassagem. Havendo sinalização proibindo a ultrapassagem, não ultrapasse. Ela é a representação da lei e foi implantada por pessoal técnico que já calculou que naquele trecho não é possível ultrapassagem devido a perigos de acidentes. Havendo sinalização permitindo a ultrapassagem ou onde não houver qualquer tipo de sinalização, só ultrapasse se a faixa do sentido contrário do fluxo estiver livre e, mesmo assim, só tome a decisão considerando a velocidade do seu veículo e do veículo que vai à sua frente. Estreitamento de pista. Qualquer estreitamento de pista aumenta riscos, como pontes estreitas ou sem acostamento, obras, desmoronamento de barreiras, presença de objetos na pista. Enxergando a sinalização ou percebendo o estreitamento, redobre sua atenção, reduza a velocidade e a marcha e, quando for possível, a passagem de apenas um veículo por vez,
aguarde o momento certo, alternando a passagem com os outros veículos que vêm em sentido oposto. Acostamento. É uma parte mais diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em situação de emergência e à circulação de pedestres e de bicicletas, não havendo local apropriado. Cuidado, é proibido trafegar com veículos automotores no acostamento, pois isso pode causar acidentes com outros veículos parados ou atropelamentos de pedestres e ciclistas. Condições da pista de rolamento: ondulações, buracos, elevações, inclinações ou alterações do tipo de piso podem desestabilizar o veículo e provocar a perda do controle. Passar por buracos, depressões ou lombadas pode causar desequilíbrio em seu veículo, danificar componentes ou ainda fazer você perder a direção. Você pode piorar a situação se usar incorretamente os freios ou fizer um movimento brusco com o volante. Percebendo antecipadamente estas ocorrências na pista, reduza a velocidade usando os freios, mas evite esse uso durante a passagem por buracos, depressões e lombadas. Isso aumenta o desequilíbrio de todo o conjunto. Árvores, vegetação. Árvores e vegetação nos canteiros centrais de avenidas ou nas calçadas podem esconder placas de sinalização. Por não ver essas placas, os motoristas podem ser levados a fazerem manobras que tragam perigo de colisões entre veículos ou atropelamentos de pedestres e ciclistas. Encontrando essa situação, redobre sua atenção e reduza a velocidade para identificar as restrições de circulação, evitando acidentes. Cruzamento entre vias. Em um cruzamento, a circulação de veículos e de pessoas se altera a todo instante. Quanto mais movimentado, mais conflito haverá entre veículos, pedestres e ciclistas, aumentando os riscos de colisões e atropelamentos. É muito comum a presença de orelhões, postes, lixeiras, banca de jornal e até mesmo cavaletes com propagandas junto às esquinas, reduzindo ainda mais a visão, por parte do condutor, dos movimentos de pessoas e veículos. Assim, ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir sinalização, você deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade do veículo. Condições adversas do meio ambiente. Existem certas condições do ambiente que podem proporcionar sérios acidentes. Condições como, por exemplo, fumaça e poeira. Sobre essas condições, o condutor deverá agir como se estivesse sob neblina, acionando as luzes de posição, reduzir a velocidade e redobrar a atenção, para que tenha uma viagem segura. Chuva. A chuva reduz a visibilidade, deixa a pista molhada e escorregadia, podendo criar poças de água se o piso da pista for irregular e não tiver inclinação favorável ao escoamento de água ou se estiver com buracos. Fique alerta desde o início da chuva, quando a pista geralmente fica mais escorregadia, devido à presença de óleo e areia. Tome cuidado ainda no caso de chuvas intensas, quando a visibilidade é mais reduzida e a pista é recoberta por uma lâmina de água, aquaplanagem, podendo aparecer muito mais poças. Nessa situação, redobre sua atenção, acione a luz baixa do farol, aumente a distância de segmento e reduza a velocidade até sentir segurança. Evite pisar no freio de maneira brusca, para não travar as rodas e o veículo derrapar devido à perda de aderência. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Com água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo, quando o veículo flutua na água e você perde totalmente o controle sobre ele. Ela pode acontecer com qualquer tipo de veículo e em qualquer piso. Para evitar esta situação de perigo, observe com atenção a presença de poças de água sobre a pista, mesmo não havendo chuva, e reduza a velocidade utilizando os freios, antes de entrar na região alagada. Dirigindo na chuva, aumenta a possibilidade de perda de aderência. Neste caso, reduza a velocidade e aumente a distância do veículo à sua frente. Quando o veículo estiver sobre poças de água, não é recomendável a utilização dos freios. Firme o volante e mantenha o controle de seu veículo. O estado de conservação dos pneus e a profundidade de seus sulcos são importantes para evitar a perda de aderência. Pista seca. Pista molhada.
Pista molhada, mais velocidade. O que deve ser feito ao passar por uma área alagada? Acelerar o carro durante toda a travessia. Passar em alagamentos com marcha forte de preferência, primeira e segunda marchas e bem devagar, porque a aceleração do carro evita a entrada de água pelo escapamento. Cuidado com a passagem de caminhões e carros ao seu lado ou em sentido contrário. Se o carro morrer, não tente fazê-lo pegar. Peça ajuda e retire-o do local onde está parado. A altura máxima para passar uma área alagada é a metade da roda. Não enfrente a enchente, achando que pode ultrapassá-la. Como os veículos têm os comandos elétricos, é muito fácil o carro dar pane e você ficar no meio da água. Neblina ou cerração. Sob neblina ou cerração, você deve imediatamente acender a luz baixa do farol e o farol de neblina se tiver. Aumentar a distância do veículo à sua frente e reduzir sua velocidade, até sentir mais segurança. Não use o farol alto, porque ele reflete a luz nas partículas de água e reduz ainda mais a visibilidade. Lembre-se que, nessas condições, o pavimento fica úmido e escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus. Caso sinta muita dificuldade em continuar trafegando, pare em local seguro, como um posto de abastecimento. Vento. Ventos muito fortes, ao atingir seu veículo em movimento, podem deslocá-lo, ocasionando a perda de estabilidade e o descontrole, que podem ser a causa de colisões com outros veículos ou mesmo capotamentos. Há trechos nas rodovias onde são frequentes os ventos fortes. Acostume-se a observar o movimento da vegetação às margens da via. Isso é uma boa orientação para identificar a força do vento. Em alguns casos, esses trechos encontram-se sinalizados. Notando movimentos fortes da vegetação ou vendo a sinalização correspondente, reduza a velocidade para não ser surpreendido e para manter a estabilidade. Os ventos também podem ser produzidos pelo deslocamento de ar de outros veículos maiores em velocidade, no mesmo sentido ou no sentido contrário de tráfego ou até mesmo na saída de túneis. Assim, a velocidade deve ser reduzida, utilizando uma adequada para diminuir a desestabilização do veículo. Fumaça proveniente de queimadas. A fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via provoca redução da visibilidade. Além disso, a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do piso. Nos casos de queimadas, redobre sua atenção, reduza a velocidade e ligue o farol baixo. E depois que entrar na fumaça, não pare o veículo na pista, pois com a falta de visibilidade, os outros condutores podem não ver você parado na pista. Condições adversas de luz. A falta ou o excesso de luminosidade podem aumentar os riscos no trânsito. Ver e ser visto é uma regra básica para a direção defensiva. Confira como agir. Usar o farol alto ou farol desregulado ao cruzar com outro veículo pode ofuscar a visão do outro motorista, além de ser considerado uma infração grave. Por isso, mantenha sempre os faróis regulados e, ao cruzar com outro veículo, acenda com antecedência o farol baixo. Quando ficamos de frente a um farol alto ou um farol desregulado, perdemos momentaneamente a visão, ofuscamento. Assim, nesta situação, procure desviar sua visão para uma referência na faixa direita da pista. Quando a luz do farol do veículo que vem atrás refletir no retrovisor interno, ajuste-o para desviar o facho de luz. Penumbra, ausência de luz. A penumbra, lusco-fusco, é uma ocorrência frequente na passagem do final da tarde para o início da noite, ou do final da madrugada para o nascer do dia, ou ainda quando o céu está nublado ou se chove com intensidade. Sob essas condições, tão importante quanto ver é também ser visto. Ao menor sinal de iluminação insuficiente, acenda o farol baixo. Inclinação da luz solar. No início da manhã ou no final da tarde, a luz do sol bate nos olhos. O sol, devido à sua inclinação, pode causar ofuscamento, reduzindo sua visão. Ele pode acontecer também devido ao reflexo do sol em alguns objetos polidos, como garrafas, latas ou para-brisas. Em todas estas condições, reduza a velocidade,
Utilize o quebra-sol, pala de proteção interna, ou até mesmo um óculos protetor, óculos de sol, e procure observar uma referência do lado direito da pista. Nos cruzamentos com semáforos, o sol, ao refletir contra os focos luminosos, impede que você identifique corretamente a sinalização. Nestes casos, reduza a velocidade e redobre a atenção, até ter certeza da indicação do semáforo. Condições adversas da carga. A carga mal amarrada, vazando ou sendo arrastada poderá causar sérios acidentes. Por isso, quando o condutor for transportar, deverá observar o excesso de peso para garantir a segurança de si próprio e dos demais. Condições adversas do passageiro. O passageiro poderá se tornar um problema, como, por exemplo, criança sendo transportada fora da cadeirinha, pois podem abrir as portas, atirar coisas para fora do veículo ou prejudicar a atenção do condutor, conversando ou discutindo com o condutor, etc. Para evitar que isso aconteça, o condutor deverá observar os procedimentos de segurança. Tipos de acidentes. São vários os tipos de acidentes que envolvem veículos. Destacamos colisões, atropelamentos, derrapagens, tombamentos, capotamentos, etc. Colisão entre veículos. Colisão com o veículo da frente. Acontece quando o veículo bate contra aquele que segue imediatamente à sua frente e no mesmo sentido. Normalmente acontece quando não é mantida a distância de segurança ou distância de segmento. Cuidados para evitar esse tipo de colisão. Observar os sinais do veículo que segue à frente, suas luzes de freio, indicadores de direção, etc. Dominar a situação, procurando estar atento até ao que acontece além do veículo que vai à frente e manter distância de segmento. Quando a pista estiver escorregadia, aumente essa distância, de acordo com a velocidade desenvolvida. 2. Colisão com o veículo de trás. É quando o veículo que segue a sua retaguarda bate em seu veículo. Fique atento aos retrovisores. É importante ter a noção do comportamento do veículo de trás. Esse tipo de colisão pode causar o efeito chicote. O que fazer para evitar? Planejar seu trajeto com antecedência para não confundir o condutor que vem atrás. Não ficar indeciso ao mudar de direção. Sinalizar bem suas intenções e parar de forma suave e gradativa. Não permitir que outros veículos o sigam muito próximo assim. Incentive e facilite a ultrapassagem, reduzindo a velocidade. Distância de segmento. Mantenha uma distância segura do veículo da frente. Uma distância correta dá tempo para você reagir, acionar os freios diante de uma situação de emergência e o veículo, uma vez freado, parar antes de colidir. Em condições normais da pista e do clima, o tempo necessário para manter a distância segura é de aproximadamente 2 segundos. Existe uma regra simples, regra dos 2 segundos, que pode ajudar você a manter a distância segura do veículo da frente. Primeiro, escolha um ponto fixo à margem da pista. Segundo, quando o veículo que vai à sua frente passar pelo ponto fixo, comece a contar. Conte 2 segundos pausadamente. Uma maneira fácil é contar 6 palavras em sequência: 52, 53. A distância entre o seu veículo e o que vai à sua frente vai ser segura se o seu veículo passar pelo ponto fixo após a contagem de 2 segundos. Caso contrário, reduza a velocidade e faça nova contagem. Repita até estabelecer a distância segura. Para veículos com mais de 6 metros de comprimento ou sob chuva, aumente o tempo de contagem. Para cada condição adversa, aumente 1 segundo na contagem. 3. Colisão frente com frente. É o tipo de acidente que provoca maiores danos e do qual poucos escapam vivos. É considerado o pior tipo de acidente. Pode ocorrer nas retas e a principal causa é a ultrapassagem efetuada sem visibilidade suficiente ou conduzida de forma imprudente. Evite, observando se o local oferece condições seguras à ultrapassagem. Nas curvas, as causas podem ser a velocidade incompatível, o tipo de pavimento, o ângulo da curva, as condições dos pneus,
e os efeitos das leis da física aplicadas ao veículo. Podemos evitá-las, redobrando os cuidados nas curvas e nunca ultrapassar outros veículos nesses locais. 4. Colisão nos cruzamentos. Ela acontece principalmente devido à pressa do condutor em fazer a conversão à esquerda, sem observar o fluxo de veículos que vêm em sentido contrário. Se a conversão é à direita, os riscos são menores, salvo quando algum veículo de grande porte vai virar e invade a contramão. 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem em cruzamentos, e as principais causas são o desconhecimento das regras de circulação, a falta de visibilidade e as manobras inesperadas de outros veículos. Para evitar, o condutor deve definir o seu trajeto, reduzir a velocidade, sinalizar com antecedência, seguir o seu trajeto, olhar primeiro para a esquerda e respeitar a preferência. Colisão nas ultrapassagens. É a principal causa de acidentes graves em rodovias de duplo sentido, devido à falta de avaliação correta do espaço disponível e do tempo necessário para essa ultrapassagem. Se o tempo disponível for inferior ao necessário, o acidente será inevitável. Colisão ao ser ultrapassado. Um veículo que o está ultrapassando pode deixá-lo em dificuldades se a condição de ultrapassagens não forem seguras. O que fazer para evitar? Mantenha-se à direita. Faça uma avaliação do trânsito no sentido contrário e a sua retaguarda e sinalize. Avise o outro condutor se há ou não condições seguras de ultrapassagem e reduza a velocidade para facilitar a ultrapassagem.